Em 1986, a editora Abril trouxe para o Brasil um dos maiores crossovers de super-heróis de todos os tempos, Guerras Secretas, ou no original, Secret Wars. Vocês conhecem essa saga? Sabiam que junto com essa minissérie veio uma coleção de bonequinhos que foi sonho de consumo de muita gente? Já ouviram falar na Gulliver? O tema de hoje é uma passada rápida na história dessa saga para contar um pouco dessa aventura da Marvel que marcou os quadrinhos e o universo de action figures, principalmente aqui no Brasil. Prepara o seu gibi e bora pro vídeo. Siga-me os bons! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. Eu sou o Marcelo Tucco e hoje eu vou misturar quadrinhos com bonequinhos para relembrar uma saga épica. O ano era 1986. Chegava no Brasil o primeiro fascículo de uma minissérie de 12 revistinhas. O seu título, Guerras Secretas. Eu me lembro que eu fiquei louco quando eu vi isso na banca de jornal. Só que essa história ela não começou em 86, ela começou 2 anos antes, lá fora. De maio de 1984 a abril de 1985, foi lançada nos Estados Unidos a mega série de revistas em quadrinhos Marvel Super Heroes Secret Wars, ou também conhecida simplesmente como Secret Wars. Mas eu vou focar na versão brasileira que me marcou demais. Voltando à banca de jornal, mais precisamente em 12 de agosto de 86, imaginem só um garoto de 12 anos paralisado vendo essa capa absurda. Era eu. E como era uma edição fina, o preço era bem barato. Dava para eu comprar com a minha mesada magra, né? Os fascículos eram lançados de 15 em 15 dias. Foram 6 meses muito legais e que me marcaram muito. A história começa com vários super-heróis e vilões sendo levados misteriosamente para uma outra dimensão, um outro planeta, criado por uma entidade celestial misteriosa. A partir daí eu não vou contar mais sobre a saga para não dar spoiler para quem quiser ler, mas acontece muita coisa legal nesses 2 episódios. Eu tenho os fascículos originais, são os meus xodós. Em 2016 a Panini lançou uma edição de luxo encadernada, que eu comprei também, e é bem bonita por sinal. Voltando às revistas originais, os saudosos gibis ou formatinhos, como alguns gostam de dizer, a maior surpresa estava nas contracapas das revistas dessa minissérie. Havia uma imagem não muito reveladora com uma tarja preta ocultando a maioria das figuras, mas revelando algumas, e com o slogan: "Depois ninguém mais será o mesmo, nem você, aguarde". Claro que a tarja preta foi removida nos números seguintes da minissérie, no episódio 7, mais precisamente, revelando todas as figuras da coleção. E essa propaganda com esse slogan começava a ser divulgada em todas as revistas em quadrinhos da Marvel Abril da época. Surgia a coleção de figuras Secret Wars Gulliver. A Gulliver é uma tradicional empresa de brinquedos brasileira, fundada em 1969 e sediada na cidade de São Caetano do Sul. O seu fundador, Mariano Lavin Ortiz, nomeou a empresa em homenagem aos livros As Viagens de Gulliver. Legal, né? Legal! Bem louco! Ela ficou famosa ao fabricar brinquedos baseados em seriados de TV dos anos 60, como Batman, Tarzan e filmes de western. Eu não vou falar muito sobre essa empresa nostálgica porque eu quero fazer um vídeo específico dela. Bonito! Hoje eu vou focar nessa coleção de Guerras Secretas. Embora hoje as figuras articuladas sejam infinitamente superiores em qualidade, detalhes, articulações, na época não havia nada similar no Brasil. Por isso, a importância dessa coleção. Foi a primeira coleção de super-heróis articulados em escala aproximadamente 5 polegadas, sem roupas de tecido e pintados, lançados no Brasil. As figuras em si não tinham lá tantas articulações. Ao todo eram 5, 2 nas pernas, coxas, 2 nos braços, ombros e 1 na cabeça. A pintura também deixava a desejar, principalmente no Homem-Aranha. As teias não eram totalmente pintadas no corpo e as figuras vinham com bases para ajudar a ficarem em pé.
Mas como não havia nada com que se comparar na época, esses detalhes não faziam a menor diferença. Todo mundo ficou louco querendo ter. A coleção toda era composta por 10 personagens, 6 heróis, o Capitão América, Homem de Ferro, o Demolidor, o Homem-Aranha em 2 versões, uma com o uniforme original e outra com o uniforme negro, e o Wolverine, e 4 vilões, Doutor Destino, Magneto, Dr. Octopus e o Khan, o Conquistador. Ah, detalhe, o uniforme negro do Aranha se originou nessa série. Haviam 2 bases de operações, o Super Castelo do Homem-Aranha e a Fortaleza do Doutor Destino, ambos exclusivos da Gulliver feitos no Brasil. Haviam também os veículos que eram os chamados Turbo Cycle, espécie de moto triciclo com sidecar. Havia o do Capitão América, o do Homem-Aranha, do Doutor Destino e do Kang. Cada figura trazia como acessório um escudo que se abria e continha um desenho do personagem, ou uma cena com o mesmo, que em movimento mudava de imagem, tipo um slide. Isso era muito comum nos anos 80. Havia vários desses slides disponíveis com as figuras para serem trocadas. Parte dos slogans da coleção era os únicos que têm escudos com mensagens secretas. Por exemplo, havia um com o rosto do Homem-Aranha que, quando movimentava, mudava para o rosto do Peter Parker. Essa era a mensagem secreta que revelava a sua identidade. Algumas figuras, como o do Homem de Ferro, o Doutor Destino, o Magneto e o Kang, também tinham uma espécie de arma, uma pistola laser. O Doutor Destino tinha 2. O Demolidor via com seu tradicional bastão e o Wolverine com suas garras, que na verdade eram tipo braceletes encaixados no pulso da figura. Ah, detalhe, o Demolidor não participou da saga dos quadrinhos, mas aparece na coleção. Vai entender. Doideira! O Capitão América, ironicamente, não tinha o seu tradicional escudo. O que vinha era o mesmo dos outros. Os heróis tinham os escudos redondos em plástico vermelho, enquanto os vilões tinham os escudos quadrados em plástico prateado ou dourado. Todas as figuras também tinham uma base de apoio para ficar em pé, com mais facilidade. Estas exclusivas da coleção brasileira. Nem as americanas e nem as europeias vinham com esse acessório. O logotipo tradicional da Gulliver ficava embaixo dessas bases de apoio. Cada figura trazia uma mini revista em quadrinhos com o respectivo personagem e sua ficha técnica com os seus dados. Toda a coleção foi produzida pela Gulliver, sob licença da Mattel, que era a fabricante original. E 3 personagens lançados na coleção original, em uma segunda série inédita no Brasil, não foram lançados pela Gulliver, que eram o Barão Zemo, o Duende Macabro e o Falcão. Curiosamente, os 3 personagens, assim como o Demolidor, também não apareceram na história em quadrinhos. Houve também 3 personagens, também não lançados no Brasil, que foram lançados exclusivamente na Europa. O Electro, o Homem de Gelo e o Constrictor. Os 3 também não participaram da história em quadrinhos. No final dos anos 80, a Gulliver chegou a lançar novas embalagens contendo as chamadas mensagens secretas, acompanhadas de uma figura da coleção clássica da Gulliver metalizada. Em 1989, houve um relançamento da coleção, em nova cartela e com novo título, mas não em sua totalidade. O Wolverine, o Demolidor, o Magneto e o Kang não foram relançados nessa nova série, com o título de Super-Heróis Gulliver. Também foram lançados helicópteros dos super-heróis nessa nova onda. Eu não tinha grana para comprar essas peças, mas eu acabei pegando alguns personagens nas trocas e nos rodos que a gente fazia. Eu me lembro que eu babava neles. O primeiro número da minissérie, ele trazia um álbum de figurinhas e nesse mesmo número 1, as primeiras figurinhas para colar. As próximas 3 edições trariam as demais figurinhas para completar esse álbum. Esse álbum era muito legal também. Resumindo, foi uma coleção muito bacana, que me marcou demais. E eu tenho certeza que também marcou muita gente naquela época. Se vocês procurarem no Mercado Livre, encontrarão alguns bonecos à venda e também os quadrinhos. Para os saudosistas, é uma boa oportunidade. Eu espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui!